Bom dia ou boa tarde a todos os meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo que me estão a ouvir. E mais uma vez eu quero deixar aqui um vídeo. É esta oportunidade que nós temos, estas ferramentas. E eu acredito, como dizem Efésios 5, 15 e 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Nestes dias difíceis, nestes dias críticos, eu não tenho a mínima dúvida, nós estamos a viver os dias mais críticos da história da Igreja e da humanidade. E eu senti muito forte no meu coração deixar umas palavras em consequência, na verdade aquilo que despolutou eu deixar esta mensagem, tanto para aqueles que não acreditam em Deus, como a Igreja, foi exatamente a manifestação que houve este domingo passado, dia 4 de outubro de 2020, em Lisboa, levantado por um partido político em Portugal, e que eu não vi, eu posso estar enganado, mas eu não vi uma única reportagem nas principais televisões portuguesas. E eu não posso aguentar isto. E despoltou em mim, eu não sei se é uma ira santa, seja o que for, eu não preparei, eu só escrevi aqui à pressa umas certas palavras que vieram ao meu coração. E eu quero deixar isto porque a Bíblia diz assim, fala e não te cales. Há muitas passagens que nós podemos ver e há uma passagem que eu abri aqui na Palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim, eu não sei se haveria versículo mais que encaixaria perfeitamente no estado miserável de promiscuidade que nós vivemos em Portugal na liderança do governo português. E se veio uma palavra, se eu quisesse pôr um título a esta mensagem, veio assim de repente à minha mente. Contra a promiscuidade, marchar. Contra a corrupção, contra a promiscuidade, contra o pecado, contra o descaramento, a falta de vergonha na liderança, no governo desta nação, seja que partido for. Eu uma vez coloquei um vídeo e eu disse assim, eu não quero saber de partidos. Nós defendemos a verdade, o povo de Deus cheio do Espírito Santo defende a verdade independentemente de partidos. Não defende partidos independentemente da verdade. Há pessoas que é assim, já que eu nasci neste partido, eu vou morrer neste partido. Há pessoas que dizem assim, já que nasci nesta religião, eu vou morrer nesta religião. Mal estas pessoas sabem o quanto erradas, enganadas estão, cegas por um espírito de engano. Mas enfim, eu quero ler esta passagem de Efésios capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não sejais cúmplices, é o apóstolo Paulo que está a dizer ao povo de Deus, aos que dizem que acreditam em Jesus, que acreditam na palavra de Deus, ele está a dizer, não sejam cúmplices nas obras infrutuosas, infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Não fiquem calados, antes reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Eu não sei o que Deus quer que eu fale acerca disto completamente, mas uma coisa eu sei, não é de Deus ficar em silêncio diante do que nós estamos a ver. Há uma frase do pastor Martin Luther King que diz assim, o que me preocupa não é o grito dos violentos, mas antes o silêncio dos bons. Outra frase diz assim, para que o mal triunfe, basta que as pessoas de bem nada façam. Eu quero dar aqui um grito contra o silêncio dos bons. Sabe uma coisa? A palavra de Deus veio agora ao meu coração, à minha mente, está escrito, se não me engano, em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Primeiro, antes disto, e nos poucos minutos que eu quero gravar aqui esta mensagem, primeiro eu quero falar sobre a sociedade hostil a Deus, que não quer saber de Deus por nada. Se Deus não existe,
tudo é permitido. Sabe, esta frase foi uma frase que me marcou há muitos anos, talvez há 30 anos atrás, quando eu me converti. Como que esta frase diz tudo. Se Deus, como autor da lei moral absoluta, com os valores absolutos, se Deus não existe, tudo é permitido. As sociedades irão colapsar moralmente, irão falir, são ciclos. Porque se Deus não existe, não existe lei moral, não existe uma lei absoluta, cada ser humano faz aquilo que lhe entende, aquilo que lhe parece bem aos seus olhos. E é uma coisa tremenda nós vermos, porque Deus julga as nações em termos de ciclos. Nós vemos isso, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, no livro de Juízes, em toda a história de Israel no Antigo Testamento. É tão claro isso, que Deus sempre julgava as nações e o povo de Israel de acordo com a sua obediência ou desobediência à lei de Deus. Quando havia desobediência, idolatria, imoralidade, promiscuidade, o povo afastava-se completamente, adorava outros ídolos, outros propósitos, a próxima geração iria sofrer. Depois de um clamor, depois de verem que estavam num estado de bancarrota completa, havia um remanescente, um grupo pequeno do povo de Deus, que não suportava mais aquilo, clamava a Deus, chorava, se colocava de joelhos, Deus tem misericórdia de nós. E Deus aí ouvia o clamor do povo e enviava libertadores, no caso do livro de Juízes. E toda a história de Israel tem a ver com isto. E isso se reflete exatamente na história das nações do dia de hoje. O julgamento vem sobre nações que vivem, incentivam e defendem as práticas completamente hostis à palavra de Deus. Isto é para o mundo. Mas o que eu quero hoje mais focar a atenção, porque eu sempre o meu ministério chamado Ministério Embaixadores de Cristo, que nasceu em 2001, em que Deus me deu 3 versículos, e eu não quero hoje falar muito sobre isso, mas é um ministério de exortação para o corpo de Cristo, um dos ministérios que está lá escrito em Romanos capítulo 12, versículo 7 e 8, fala de vários tipos de ministérios, e um deles é o ministério de exortação. Aquele que exorta, faça-o com dedicação. E é isso que eu tenho procurado toda a minha vida desde 2001, quando este ministério nasceu, poucos dias depois da queda das Torres Gêmeas. Eu estava nos Estados Unidos, na vila, numa cidade no Novo México, em que eu fui visitar o meu pastor, na altura, o pastor Tony Cerqueira e a pastora Marta. E desde então Deus colocou um fogo, uma chamada de Deus até ao dia de hoje, que me levou a ministrar por centenas e centenas de igrejas, tanto em português como em língua inglesa, na Malásia, no Sudeste Asiático. E sempre tem sido debaixo desta unção, exortar o povo de Deus, exortar, encorajar, chamar a atenção para a pureza da palavra de Deus, para o que está escrito. Nós não temos que pedir desculpa por aquilo que está escrito. É um edito real, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a tempo e fora de tempo. E é isso que me causa dor nos dias de hoje, ao ver, e sem querer novamente estar a julgar. Eu pensei muito, orei muitas horas, já há vários dias que eu ando para gravar esta mensagem. E sem querer acelerar, sem querer magoar ninguém, mas a verdade tem que ser dita, irmãos. E o que eu vi aqui, eu creio que Portugal vai passar por uma revolução. Há um remanescente que não aceita que o pecado triunfe. Há um remanescente, há um povo que está farto, está cansado. Chega. Chega de injustiça, chega de corrupção, chega de promiscuidade, chega de pecado, abertamente. E eu me quero virar agora novamente para os líderes do povo de Deus nesta nação, com todo o respeito que eu tenho. E mais uma vez eu digo, porque eu digo isto em todos os vídeos, eu não estou acima de ninguém. Que Deus tenha misericórdia de mim, nós todos vivemos em temor e tremor diante de Deus, e se nós nos compararmos com a palavra de Deus, nós entendemos que nós precisamos da misericórdia de Deus, nós estamos longe do padrão que Deus determinou para o povo, para os líderes, para aqueles que clamam a palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção para os líderes desta nação. Durante todo este tempo, e mais uma vez eu digo, eu posso estar enganado porque eu não consigo abranger tudo, mas aquilo que eu me tenho apercebido, salvo raras exceções, de 1 ou 2 ou 3 homens de Deus que eu prezo, que eu admiro, que eu oro por eles nesta nação, e estou a fazer um trabalho de Deus espetacular, tremendo, a pagar um preço que não temem, falam, quer ouçam, quer deixem de ouvir, o resto
O restante dos líderes evangélicos, que se chamam eles próprios povo de Deus nesta nação, estão completamente, como eu já disse outra vez, atrofiados, acomodados, apáticos, a viver um cristianismo de conveniência, a ver se não agradam a toda a gente. Irmãos, líderes, pastores, deixem-me dizer uma coisa claramente. Isso não existe na palavra de Deus. Deus nos chamou como atalaias. Eu vou abrir rapidamente a palavra de Deus em Isaías, se não me engano, é capítulo 62 de Isaías. Todos nós, homens de Deus, povo de Deus, conhecem esta palavra sobre intercessão, sobre guerra espiritual, sobre não dar descanso a Deus, sobre nós sentirmos no nosso coração nojo do pecado, nojo da corrupção. Não existe nada na palavra de Deus que leve o povo de Deus a acomodar-se aos governos, quando eles deliberadamente estão a levar uma nação inteira para total afastamento dos valores pelos quais uma sociedade, uma nação, a próxima geração, os nossos filhos poderão sobreviver. Não existe nada disso na palavra de Deus. Diz assim, sobre capítulo 62 de Isaías, versículo 6, diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Jamais se calarão. Líderes evangélicos em Portugal, o vosso púlpito são os muros sobre os quais nós devemos elevar a nossa voz, gritar, proclamar a verdade de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a tempo e fora de tempo, que de noite e de dia jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, até que restabeleça Portugal, até que restabeleça Lisboa, até que restabeleça a nossa nação e a ponha por objeto de louvor na terra. Há uma outra passagem interessante, agora estou a sentir no meu coração falar sobre isto, que já falei, é uma mensagem que eu tenho sobre convicção ou conveniência. E há uma passagem em João capítulo 12, versículo 42. João capítulo 12, versículo 42, 43. Que fala exatamente isto, aquilo que eu quero me referir. Jesus andava a pregar, cada vez que ele pregava falava da verdade, quer ouvissem, quer não ouvissem. Os próprios líderes da altura, os líderes religiosos, ouviam-no. E muitos deles, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 12 de João, versículo 41 a 43, diz assim: isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, ao ouvi-lo, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Creram nele, ouviram as palavras, diziam, não, eu acredito, tu és o Messias, eu acredito em ti, mas por causa de que não ser conveniente, porque iriam perder a reputação, iriam perder o seu lugar, iriam ser expulsos da sinagoga, iriam ser expulsos do seu emprego, iriam ser expulsos da sua posição de autoridade sobre a sociedade que os bajulava, porque amaram mais a glória dos homens do que amaram a glória de Deus. Tão diferente do apóstolo Paulo, que em capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, capítulo 1, versículo 10 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu não tenho, não consigo expressar, não consigo e não poderei exagerar o que eu sinto no meu coração, para que esta palavra, que foi fogo e é fogo no meu coração, possa transmitir àqueles que possam ouvir, sem julgar ninguém. Eu não estou a julgar ninguém, eu só estou a dizer, líderes desta nação, a vitória espiritual, económica, moral desta nação não está nas mãos dos governantes. Deus vai usar, e está a usar, e vai usar um homem que já está a usar.
Mas a vitória desta nação está nas mãos da oração, está na oração dos líderes das igrejas de Cristo nesta nação. E é aí que nós estamos a falhar. Eu vejo homens e mulheres de Deus que eu conheci, não vejo uma única menção, eu não vejo uma única manifestação, eu não vejo ninguém aparecer. Nós temos uma aliança evangélica completamente atrofiada, medrosa, a agradar a todos. Nós temos uma aliança evangélica que tem um líder que eu não sei quem é, por isso eu estou a falar, não sei quem é, que não aparece, não há uma voz que se levante para defender a justiça, a santidade, a pureza, a verdade. O que eu noto nas igrejas de Cristo, e mais uma vez eu digo, quem sou eu? Se calhar alguns estão-me a ouvir e vão-me apontar 1000 defeitos, mas não é essa a questão. Essa é a razão porque a Igreja de Cristo é completamente insignificante nesta nação. Nós continuamos a defender o nosso reino. Líderes, pastores continuam preocupados com o seu dinheirinho a entrar todos os domingos. Não levantam a voz para não magoar, para não ferir suscetibilidades, porque o que interessa é manter o status e a próxima reforma. Sabe uma coisa que vem agora ao meu coração em relação à palavra de Deus? Jesus foi duríssimo em relação àqueles que vivem por conveniências e não por convicção. Ele chegou ao ponto de afirmar em Mateus capítulo 10, aqueles que conhecem esta passagem de Jesus, quando ele estava a ser duríssimo. Capítulo 10 eu quero lá ir, desculpem o tempo que eu vou levar, mas eu quero lá ir. Mateus capítulo 10, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Ouça isto que Jesus disse, não sou eu que estou a dizer, Jesus disse, porque eu ouço muito poucas vezes pastores pregarem sobre isto. Os púlpitos deixaram de ser usados para pregar a verdade da palavra de Deus. Os púlpitos começaram a ser usados para sustentar, para ser um negócio, um emprego, para manter o dinheiro a entrar nas igrejas. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Nós estamos a chegar a um ponto, povo de Deus, Igreja de Cristo em Portugal, em que não há mais meios termos. O fogo vai cair, o fogo do julgamento vai cair sobre a Igreja de Cristo, sobre os líderes da Igreja de Cristo em Portugal. O Espírito Santo vai tomar conta dos púlpitos, em nome de Jesus. Não mais esquemas de homens, não mais mecanismos de uma estrutura religiosa estabelecida há décadas. Sabe a revelação agora, esta imagem aqui? Quando nós fazemos um bolo, esta é a imagem da Igreja hoje. E da liderança das igrejas. Nós colocamos muitos ingredientes, para que um bolo saia perfeito. Existe uma determinada quantidade de cada ingrediente para que saia perfeito. E isto significa, nós colocamos um bocadinho na nossa vida, um bocadinho do emprego, um bocadinho da família, um bocadinho das nossas ideias, um bocadinho dos nossos desejos, um bocadinho da minha ideia de ter um excelente carro, uma excelente casa, ou a minha vida também conta os meus planos. Isto faz parte do bolo. E depois por cima, não sei se se lembram, antigamente, não sei se ainda existe, aquelas bolinhas que se punham todas coloridas sobre o bolo para enfeitar o bolo. Isso é o que nós colocamos da palavra de Deus. Eu nunca tinha pensado nisto, estou a pensar agora. Para que aparente ao que é exterior que nós somos de Deus, que nós dedicamos a nossa vida a Deus, que nós entregamos completamente tudo nas mãos de Deus. O que aparenta para todos de fora é esta beleza exterior que vai dar beleza ao bolo, mas por dentro a única coisa que conta, que foi com que fez que o bolo, que é a nossa vida, é as nossas próprias ideias. Os nossos próprios planos, as nossas próprias prioridades. Nós nunca abdicaremos. O que eu vejo no povo de Deus em Portugal, nós não abdicamos de nada, nunca pomos em risco a nossa zona de conforto. Glória a Deus. Eu não sei se vou publicar isto, provavelmente vou publicar, saiu-me, mas eu mais uma vez eu quero dizer, eu estou aqui com todos, o povo de Deus, em unidades.
Mas quando alguém vem de fora e se apercebe, tem uma visão mais clara daquilo que se passa, e nós estamos, o povo de Deus, a Igreja de Cristo em Portugal, ou acorda verdadeiramente e põe em prática aquilo que diz que faz. Passamos a vida a falar de avivamento, passamos a vida a fazer eventos, mas o certo é que a nossa vida não reflete uma total entrega de pagar o preço, se for preciso, com a própria vida, para nos levantarmos contra um espírito de iniquidade, de promiscuidade, que paira nesta nação, de corrupção completamente aberta. Eu ontem tive nojo ao sentar-me por 2 segundos, 2 minutos a ver, estava ali sentado na sala e de repente uma notícia sobre abertamente nesta nação, um primeiro-ministro por telefone demite um presidente do Tribunal de Contas. Toda a gente está a ver porquê. Toda a gente está a ver porque já estão a lançar a mão aos fundos que vêm da União Europeia. E eu estou a ver exatamente milhares e milhares de pessoas sentadas à frente da televisão, completamente cegos, cristãos, a aceitar e vão votar nos mesmos. Eu não estou a falar de partidos, eu estou a falar de ideologias, de corrupção, de maldade. Nós estamos a falar do diabo a gozar na nossa cara abertamente. Povo de Deus, líderes. Cobardia, como eu já disse da outra vez no outro vídeo. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia. Que Deus levante verdadeiramente. Eu quero dizer uma coisa, há um remanescente nesta nação, mas muitos vão ficar de fora. Muito do povo de Deus que se senta nas mesmas cadeiras há 20 anos a fazer sempre a mesma coisa, mas a manter a sua vidinha. É o tal bolo com aquelas coisas bonitas por fora, mas por dentro está podre, maçã podre. Que a única coisa que faz é manter a sua vida intacta. Mas Deus está a trazer uma revolução nesta nação. E Deus está a levantar. Eu estou-me a lembrar de vários, não vou dizer nomes, de homens de Deus que estão a pagar o preço. Que sofreram muito no passado. E que agora Deus está a levantar para abrir a boca, e se tiverem que morrer, morrem. E se tiverem que pagar o preço, como eu li aquilo ao início, a frase de Martin Luther King, que ele pagou com a vida. Mas a sociedade americana nunca mais foi a mesma. Que Deus levante nesta nação homens de Deus cheios do poder do alto, cheios do Espírito Santo, que não se calarão de noite e de dia, até que Deus estabeleça Portugal por louvor na terra. Até que esta igreja se levanta, até que o povo de Deus possa glorificar a Deus e ver a grande vitória que Deus está a trazer sobre esta nação. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu só quero fazer uma oração antes de terminar. Querido Espírito Santo, eu estou na Tua presença, eu creio, Senhor. Em temor e tremor diante de Ti, a Tua palavra diz em Isaías 66, versículo 2 e 3, que Tu olhas, Tu estás com aqueles que treme da Tua palavra, que é contrito de espírito e que treme da Tua palavra. Senhor, eu creio que existe um remanescente, um povo que treme da Tua palavra, que não se conforma, que não aceita mais. Senhor, a minha oração hoje, eu faço menção de Ti, Senhor, eu faço menção de Ti de acordo com Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 7, em que Tu disseste que nós devemos orar sempre e nunca desistir e nunca desfalecer. Não farás Tu justiça àqueles que clamam a Ti dia e noite, embora pareças demorado em defendê-los. Senhor, és Tu que disseste, Tu lhe farás justiça. Deus fará justiça. Senhor, nós não desistiremos de clamar por um grande avivamento nesta nação. Senhor, nós declaramos, Senhor, que aquilo que está a acontecer em Portugal, há um povo que está a acordar pelo poder do alto e que não se conforma até que veja Deus a operar em Jerusalém. Simboliza Portugal e Lisboa estabelecido por louvor na terra, no nome de Jesus. Senhor, abençoa, tem misericórdia da Tua igreja, perdoa o Teu povo, perdoa a preguiça, perdoa a displicência, perdoa a apatia, perdoa a complacência, Senhor, do Teu povo em Portugal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua unção sobre nós em o nome de Jesus. Eu acredito e creio que comigo e com esta oração há milhares de portugueses que não se conformarão, que não desistirão, Senhor, e que nós veremos a Tua glória estabelecida nesta nação em o nome de Jesus. Amém. Amém.